Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre Elon Musk e por que suas atitudes recentes são tão preocupantes. Talvez você conheça Elon Musk por causa da Tesla, ou porque ele quer colonizar Marte, ou porque o nome do bebê dele é isso daqui, ou porque ele é casado com a Grimes. Ele é conhecido como visionário, gênio e o Tony Stark da vida real. Mas hoje nós vamos conversar sobre o seu negacionismo perante o coronavírus e o perigo que isso traz para a ciência. Mas primeiro vamos entender a ascensão do ceticismo dele em relação ao corona. No dia 29 de abril, quando os Estados Unidos já contavam com 60 mil mortos, ele começou a se mostrar cético em relação ao coronavírus e afirmou isso. Falar que as pessoas não podem sair de casa e que se o fizerem serão presas é fascismo. Isso não é democrático, isso não é liberdade. Devolva a liberdade das pessoas. No dia 30 de abril, ele deu RT no seguinte tweet: @pmarca e @Elon Musk já disseram que nós devemos voltar ao trabalho e foram atacados por hardas críticas. Eu estou com eles. Hora de nos libertarmos pelo bem do progresso. Ainda no dia 30 de abril, quando os Estados Unidos já contavam com 1 milhão de infectados, ele afirmou que várias mortes que não tinham a ver com o corona estavam sendo taxadas como mortes pelo corona e que isso era uma enganação, que estava enganando o público. No dia 1 de maio, quando os Estados Unidos já passavam de 63 mil mortos, ele tweetou: agora dê a liberdade de volta às pessoas. E no dia 11 de maio, quando os Estados Unidos já contavam com 80 mil mortos, ele falou que a Tesla ia voltar a funcionar. Finalmente, no dia 17 de maio, ele publicou no seu Twitter: Take the Red Pill. Isso é claramente uma referência ao filme Matrix. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Só que isso tem um outro significado. Na política estadunidense, essa expressão é utilizada em fóruns que apoiam o presidente Donald Trump e também em fóruns em relação ao direito dos homens. Agora que você já sabe toda essa história e entendeu o contexto do negacionismo do Elon Musk em relação ao coronavírus, a gente pode entender o que essas ações revelam a respeito do caráter dele. Acredito que o mais importante de falar é sobre o altíssimo contraste gerado entre o que geralmente as pessoas pensam dele e o caráter que nós conseguimos perceber por meio das ações dele. Então vamos lá. Antes de tudo, para começar a entender que essas ações dele não são de agora, a gente pode falar sobre a participação dele no Fórum Estratégico do presidente Donald Trump. E entre os participantes, ele era o único que não era da velha guarda. Na época da formação desse fórum, o CEO da Uber também foi chamado, mas depois de pouquíssimo tempo ele saiu. E o Elon Musk, ele só saiu quando ocorreu o cancelamento pelo Donald Trump do Acordo de Paris, o cancelamento da participação dos Estados Unidos no Acordo de Paris. A participação de Elon Musk nesse tipo de âmbito mostra como, acima de tudo, as suas prioridades como empresário são colocadas acima de qualquer coisa para ele, não importa a quem doa. Afinal, não há menor sentido ou lógica uma pessoa do perfil dele contribuir com uma pessoa como Donald Trump, que entre inúmeras características é totalmente anti-ciência. Agora que a gente sabe que a moral dele é um tanto quanto dúbia, a gente pode perceber que essa ação dele de negacionismo em relação ao coronavírus nada mais é do que uma tentativa descarada de preservar seus interesses. Mesmo que para isso ele tenha que colocar a vida dos seus funcionários em risco. E que, obviamente, ele faça totalmente o que não se espera de um Tony Stark da vida real, que é agir contra a lógica da ciência. Porque, afinal, a ciência nos mostra que o caminho certo é o isolamento. Agora que nós já percebemos que para Elon Musk é Tesla acima de tudo, meus lucros acima de todos,
a gente pode entender como isso prejudica a ciência. Antes de conversar sobre como o Elon Musk prejudica a ciência com essa atitude dele, bora assistir esse trecho de uma entrevista do Yuval, que ele fala sobre como a ciência foi descredibilizada com o tempo. The really big problem is that over the last few years, irresponsible politicians have undermined the trust of the public in science, in experts, in the information they receive from public authorities and from the media. And now it's coming back to haunt us because in this moment of crisis, we need this kind of trust. Como o próprio Yuval falou, essa descrença na ciência, esse movimento anti-ciência foi gerado por políticos irresponsáveis como Donald Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil. Só que veja bem, o problema fica maior quando não são pessoas fora do espectro da tecnologia que estão apoiando esse tipo de ação anti-ciência. Quando sujeitos como Elon Musk começam a deslegitimar a ciência, muitas outras pessoas que antes estavam escondidas agora se sentem mais à vontade para falar isso também. Isso geraria uma onda de desinformação enorme, porque não são mais cientistas contra pessoas que não sabem realmente nada. Nós começamos a enxergar outro tipo de discussão entre indivíduos que distorcem a imagem da ciência e o que a ciência tem para falar ao seu favor, mas que tem certo prestígio no que fazem, e cientistas que realmente sabem o certo a se fazer, cientistas que sabem o que nós devemos fazer e o que é o correto de fato. E é por isso que isso tende a desestabilizar cada vez mais a ciência e nos afastar do mundo que queremos. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou do tema, deixa aqui embaixo, comenta o que você achou do vídeo e sugira temas. Me sugeriram temas bem super massa lá no Instagram e em breve eu vou postar aqui no canal. E é isso, deixa aqui embaixo o que você achou e compartilha com quem você quiser. Tchau!